skin, encapsulate all seasons in sin. Lantern, glowing softly from within. You surround him, focus in the darkness and begin. Holding whatever the weather, we will march with one skin. Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Eu sou Daniel Barbosa, tenho 24 anos, perdão. Sou estudante de letras português. Meu nome é Yara, eu faço psicologia e tenho 18 anos. Então, meu nome é Cristiane Kelly Soares. Eu estou tentando entrar aqui em enfermagem, já estou esperando o resultado, mas eu boto fé que está rolando e tenho 20 anos. Meu nome é Adriana, eu tenho 19 anos e eu curso Ciências Sociais. Meu nome é Érica, eu faço fisioterapia aqui na UFPB, tenho 22 anos. Sou Jaqueline, mas todo mundo me conhece como Kel. Eu faço serviço social aqui na UFPB e eu tenho 32 anos. Para a família não, porque eles não têm uma maturidade suficiente para poder entender. Entendeu? Eu acho que não é nem questão mais de aceitação. Eu acho que muitas vezes o que falta é maturidade mesmo. Não pra família, pros amigos sim. Já, eu contei pro meu pai, mais recentemente, e pros meus amigos também. Sim, todos os meus amigos e boa parte da minha família sabe. Pra mim, eu tive que sair de casa, né, na verdade. Sim, muito recentemente, e aí, mas pra todo mundo da minha família sabe, os meus amigos sabem, né, de longa data. Então, é uma pergunta bem comum, né, nesse nosso meio, da galera LGBT e tal, porque todo mundo quer saber um pouco da vida de todo mundo, até porque pra muita gente é muito difícil. E aí a gente conversa entre nós para saber e ter experiências com as pessoas mais velhas que já passaram por isso, que já falaram para os seus pais. Porque assim, tem muita gente que começa com seus 14, 13 anos na fase realmente da adolescência, né? Que é o seu descobrimento, mas muitas vezes se sentem reprimidos em falar dentro de casa. Por quê? Porque a mãe ainda é católica e segue aquele padrãozinho de família, né? E todo mundo já vem nessa há muitos anos, enfim. E aí a gente conversa entre nós para saber como é.
Com os amigos não, eu ainda tenho medo da minha família. Eu tô tentando, tomando coragem pra falar com eles. A minha família é uma família toda tranquila, só que, como na maioria das famílias, pensam de cabeça quente, né? E aí acaba, muita gente coloca os filhos pra fora de casa. E, enfim, comigo também não foi diferente, né? Teve aquele surto inicial. Foi difícil porque como eu não tinha um debate sobre isso muito na minha vida, sobre bissexualidade, sobre sexualidade em si, então foi difícil eu me assumir mesmo, ainda mais pra, assim, ter essa autonomia de contar, conversar com a minha família. Então nesse quesito foi mais complicado. Com meu pai foi uma surpresa muito positiva, assim, foi muito compreensivo e recebido de uma forma muito boa. Com os meus amigos já foi um pouco diferente, assim, algumas pessoas tiveram uma certa resistência e também não contei a família inteira ainda, né? Que também tem umas dificuldades com a mãe e tal. E também foi difícil com meu pai do ponto de vista de não ter colocado que eu era bissexual, né? Só coloquei que estava namorando a menina e tal, porque ainda tem essa dificuldade, né, esse desafio de se assumir bissexual, porque além de você colocar que você namora, quando você está namorando uma pessoa do mesmo sexo, você ainda tem que explicar que a sua orientação não necessariamente é lésbica, né? Não necessariamente é ser homossexual. Foi complicado porque eu já tenho ciência da minha bissexualidade desde a adolescência, mas eu venho de um relacionamento de 14 anos. Um relacionamento hétero, né, como se assim queira chamar, de família nuclear, fui casada durante 10 anos, tenho 2 filhos, então esse processo de ruptura, né, de me reconhecer que é esse momento que eu quero viver agora, né, com outra pessoa e tudo foi bem difícil. A gente sabe que isso prejudica muito, até no próprio desenvolvimento da pessoa, porque não é porque a pessoa é bi ou algum LGBT, sabe, que a pessoa vai deixar de estudar, vai fazer uma vida que não presta. Porque já é essa a imagem de um LGBT que a gente tem na sociedade que não é desconstruída. E, enfim, quando nossos pais realmente conhecem, que sabem, olha, eu sei a filha ou o filho que eu tenho, e aí acaba, não, então vamos conversar, né? E aí acaba dando esse apoio, porque sabe que se eles colocam pra fora, imagine a sociedade lá fora, também não vai aceitar. Eu faço parte do grupo de mulheres lésbicas e bissexuais, Maria Quitéria, que é um movimento que existe há 13 anos, que constrói o movimento LGBT. Eu integro um grupo chamado Movbi, se chama Movimento de Bissexuais. Tanto você pode dizer que é paraibano ou brasileiro, porque a nossa entidade ela atinge nível nacional. E aí o que acontece? O Movbi ele foi criado no ano de, hoje estamos em 2016, foi criado no ano 2013. E como ele foi criado? Como é que ele surgiu? Nós éramos um núcleo dentro do movimento de gays de João Pessoa. Nós existíamos dentro do MEL, Movimento de Espíritos Lilás, que é o pioneiro, não só na Paraíba, como no Brasil inteiro, né, na militância social em prol da população LGBT. E aí nós víamos que existiam várias pessoas bissexuais que se autodeclaravam ser bissexuais dentro do MEL, que é um movimento autodeclarado para gays. Criamos o comitê, depois criamos o núcleo lá dentro. Mas infelizmente, por conta do próprio motivo pelo qual nós existimos, nós fomos forçados a nos retirar desse movimento. Foi feita a assembleia e foi decidido que nós não podíamos mais fazer parte do grupo do MEL por sermos bissexuais. A bissexualidade entra na Maria Quitéria através de Lila Santos, que também não foi um processo assim muito fácil. Antes ela se aceita na Maria Quitéria, ela foi expulsa 3 vezes pelas companheiras lésbicas que não admitiam a mulheres bis, a pauta bissexual dentro da Maria Quitéria. E ela já era uma ativista da bissexualidade antes mesmo de se afirmar enquanto bissexual. E aí, através desses pequenos movimentos muito isolados, a bissexualidade, ao contrário do
movimento de lésbicas, que foi teve o seminário nacional, elas debateram coletivamente e aí saíram do seminário nacional com a deliberação de que ia fazer o racha e que ia ser um segmento diferenciado. A bissexualidade ela sempre esteve inserida, mas muito silenciada, muito silenciosa. E aí com Lila também não foi diferente na Maria Quitéria, né? Ela estava, mas sempre silenciada pela opressão dos movimentos, silenciada pela opressão da sociedade, silenciada pela opressão de nós mesmos, né? De achar porque tem um momento, eu não sei se todo mundo passa por esse momento. Eu e outras companheiras que já trocamos essas experiências, acontece assim, que a gente tem um momento de saber, poxa, eu sou bissexual mesmo? Ou eu estou com dúvida, ou eu estou insegura, ou o que acontece? E esse sentimento que existe na gente é o reflexo da bifobia que existe no contexto geral da bifobia, que aí essa bifobia vem do sistema patriarcal, que fala que as relações normativas nos apresentam a monossexualidade como um conceito de sexualidade correta. E aí quando a gente se depara, tá, então eu sou uma pessoa monossexual, então eu sou lésbica, porque a bissexualidade ela não pode existir. Você pode até ser homossexual, mas dentro do conceito da monossexualidade. E aí pra gente são os processos de sair do armário. Eu saio do armário para afirmar que eu sou lésbica, e aí depois eu saio do armário para falar que eu também gosto de homens. São dois conceitos assim. E aí é um processo de muita desconstrução. E aí foi quando nós criamos o grupo, a entidade MoveBi. E aí o MoveBi ele trabalha com um público-alvo, claro, né? Recentemente eu venho de um seminário de mulheres lésbicas e bissexuais, que é o Sinalesb. E apesar das bissexuais estarem desde o primeiro seminário, o Senali era só o seminário de lésbicas. Não reconheciam as mulheres bissexuais que estavam inseridas dentro desse processo. E aí a gente vem brigando pelo reconhecimento para ser legitimado. E é um processo assim, foi o mesmo processo que as mulheres bissexuais passam, é o mesmo processo que as mulheres lésbicas passaram dentro do movimento GLS, GLBT, até se tornar LGBT, e o mesmo processo que as mulheres trans passaram, né? As mulheres trans e as travestis passaram dentro desse segmento, e o que nós mulheres também passam dentro do movimento feminista. E a gente faz um trabalho com esse público, mostrando que esse público ele existe de fato, que ele tem direitos tanto quanto as outras classes, né? E mostrar o próprio meio LGBT que nós temos o nosso espaço e temos que reivindicar por ele para poder termos direitos a políticas públicas de qualidade, a humanização em vários atendimentos específicos à população bissexual. A gente tem projetos e dentre esses projetos eu destaco dois, são os dois mais importantes que eu acho, que é a questão da parada LGBT, que a gente constrói todo ano. Isso é a nossa maior ferramenta realmente de visibilidade, como é que se pode dizer, onde a gente pode exigir o que a gente tem de direito, né? A nossa principal arma realmente política, e nós temos um trabalho mais específico, que é o biálogo. A gente fez o primeiro biálogo há 3 anos atrás, fez o segundo e o terceiro. O quarto biálogo seria esse ano já, mas o ano que vem nós já estamos com a pretensão, já estamos elaborando um projeto para realizarmos o primeiro encontro de bissexuais do Nordeste. Como é que a gente realiza trabalhos com essa população? A gente geralmente faz seminários, a gente vai fazer prevenção e leva material informativo nos famosos locais de pegação. Eu tenho muitas colegas que são bissexuais, que são ativistas de outros segmentos, de outros movimentos, e elas sempre me perguntam, enquanto uma mulher bissexual, o que te difere no atendimento à saúde? Com a sua passibilidade, né? Diferencia a minha prática sexual. A minha prática sexual são uma mulher lésbica que tem uma relação sexual que não tem penetração, ela não, os riscos que ela tem de ter uma DST é diferente dos riscos que eu vou ter. Também é diferente a contaminação e os processos de prevenção, de cuidado, de higienização, a questão da medicação. Uma mulher lésbica não precisa se medicar com anticoncepcional, dependendo do
que ela tem, né? É necessário que os profissionais da saúde, nesse quesito, tenham a compreensão que as práticas sexuais são diferenciadas e são ampliadas. E ela, não só a bissexualidade, mas todo o segmento, todo o recorte, ele é importante para que a gente possa falar as nossas especificidades diante das pautas que são apresentadas. Política pública específica para a população bissexual não existe. Não existe. A invisibilidade é tanta que não existe nada hoje específico para a população bissexual. Nem o próprio governo estadual ou municipal se preocupam em fazer um mero seminário para essa população. Algumas companheiras lésbicas, algumas manas lésbicas, e principalmente as lésbicas mais antigas, elas acham que a inserção da bissexualidade dentro desse segmento é invisibilizar a pauta das mulheres lésbicas, e que inserir as mulheres bissexuais nos espaços que é voltado para as mulheres lésbicas era necessariamente dizer que as mulheres bissexuais iam querer colocar pau, com perdão da palavra. E aí a gente foi para a disputa, que na minha concepção não é saudável, nenhum espaço. A disputa de espaço, a disputa para estar no espaço, numa construção coletiva, é a reprodução da política patriarcal, da política machista. Os homens nos ensinaram que a política deve ser feita através de disputas, porque o tempo inteiro eles estão disputando com a gente, não entre eles. E aí a gente reproduz a prática machista dentro desses espaços de forma diferente. Então, a minha defesa era que nós estávamos lá para somar, para construir e não para disputar, e que era legítimo elas decidirem se elas queriam ou não a nossa presença lá, e que era legítimo nós decidirmos também. O conselho que foi criado para o Conselho Municipal LGBT, o projeto inicial foi criado sem a cadeira de bissexuais. Como é que uma pessoa que é LGBT, que vai lá construir, sabe que o LGBT tem o L, tem o G e tem o B, LGBT, tem todas essas letras, e simplesmente anula uma delas? Na hora de construir a política pública, como é que a gente vai conseguir como é que a gente um dia vai conseguir realizar essas políticas públicas de fato, se nem espaço para a gente poder falar nós conseguimos? A bissexualidade, ela é invisibilizada no processo histórico mesmo, até por causa de conservar a moral da reprodução de comportamento através das violências simbólicas. E aí, academicamente falando, a gente vê isso em Althusser e Bourdieu, nos aparelhos ideológicos do Estado, como isso é colocado, e como isso é contaminante, né? Como isso vai nos contaminando a nos negar, que nós sejamos organizados, e aí o organizado que fala é burocraticamente, não é um organizado de existência de pessoas que querem falar sobre a pauta, que querem participar e ajudar essa construção do movimento LGBT e dos direitos humanos de uma forma geral, mas cobra essa burocracia de que a gente precisa ter um papel na mão falando que o grupo existe, que nós existimos, que nós somos cidadãs e cidadãos, que nós temos direito à voz e que nós pagamos imposto e queremos política pública. A gente precisa ter um papel para poder afirmar tudo isso. E como a bissexualidade está passando por um processo de empoderamento ainda, inclusive de empoderamento das necessidades individuais mesmo, né? Das políticas públicas de acesso. A gente tem dificuldade de estar ocupando essas cadeiras. E quando estamos, nós ocupamos a cadeira ou como identidade política, aí a gente coloca a identidade política gay ou identidade política lésbica para a gente poder ocupar o espaço, ou a gente tem que se definir, ou vai um homem ou vai uma mulher, porque é uma cadeira para bissexual, porque é uma cadeira para uma lésbica, porque é uma cadeira para um gay, ou quando se é mais de uma cadeira, aí vem que porque a bissexualidade é menor, vocês são menores, vocês não são organizados, então vocês não têm tanta legitimidade. E aí seria a forma da bifobia nos espaços de poder. Sim. Sim. É um grupo vulnerável, sim. É um grupo vulnerável dos dois lados. Como já aconteceu de chegarem para mim e perguntar:
Mas eu não entendo, como é que você pode dizer, ah não, mas eu fico mais com menina do que com menino, mas eu fico com menino também. E não existe isso, ou você é gay ou você não é. E quando não é assim, na verdade o que eu enxergo é a pessoa. Eu acho que o tempo todo é isso, a gente tá procurando... A gente é a metade de um corpo procurando a metade perdida de outro, entendeu? Como toda a comunidade LGBT, a gente sofre preconceito. Infelizmente, hoje em dia a gente sofre preconceito e os bissexuais, até mesmo dentro da comunidade LGBT, eles são muitas vezes invisibilizados. Eu já escutei muito assim de companheiro LGBT mesmo falar que não existe esse negócio de bissexual, que uma hora você vai acabar tendo que escolher. Então isso é complicado, né? Até pra militância mesmo, porque você tá ali militando, mas muitas vezes você enxerga que as pessoas não botam muita fé, né? Naquilo que você fala, muitas vezes falam, agem assim. É isso. Algumas políticas públicas, elas não são voltadas para levar em consideração a orientação sexual e a identidade de gênero, e tanto a orientação sexual como a identidade de gênero, elas são fatores que contribuem muito para o processo de adoecimento, assim, no sentido mais amplo, né? E as pessoas serem invisíveis na sua orientação, isso acarreta fatores sociais também, assim, de dificuldade de emprego, dificuldade em algumas relações, e também pra gente que estuda na universidade isso também é difícil, assim. Dentro mesmo das minorias, e aí a questão no que tange a nós, bissexuais, é muito preciso em cima da invisibilidade, da negação da nossa sexualidade, né, enquanto bissexuais. Então a gente está dentro do mesmo espaço vulnerável que as outras minorias, né, de sofrer as opressões, de sofrer o perigo mesmo de sair na rua, de expressar a nossa sexualidade, porque tudo aquilo que foge do padrão e daquilo que está posto aí como normativa, ele vai colocar você num grupo de vulnerabilidade, de negação de direitos, de negação de liberdade de expressão. E a questão com a bissexualidade eu encaro mais pela invisibilidade, ela está dentro do contexto de vulnerabilidade de todas, mas pela invisibilidade do reconhecimento dessa sexualidade. Quando a gente está falando de mulheres que são bissexuais e que elas se relacionam com homens, se relacionam com mulher, a primeira coisa que vem é exatamente isso. Ela fica com homens, ela é heterossexual e ela fica com mulheres para experimentar, né? E quando a gente está falando de homens bissexuais, eles são automaticamente colocados como gay. Se você fica com homem, você é gay. Mesmo que você fique com homem e mulher, você está ficando com mulher só para passar o tempo, para ser desconstruído. É esse lance, né, da invisibilidade, da nossa sexualidade ser negada em todo o tempo, e que não, nós temos que escolher um lado ou um padrão para nos encaixarmos. Porque existe preconceito, tanto dentro do grupo LGBT quanto fora. É muito importante a desconstrução de qualquer que seja o preconceito. Acaba influenciando muito, sabe, em tristezas de vida, porque infelizmente é isso, né? Eu acho que na escola, por eu ser professor, os alunos já me perguntaram várias vezes, e como eu defendo muito a bandeira LGBT quando estou dando aula, os alunos já vieram, perguntaram: por que o senhor defende tanto? O senhor não sei o quê. E por serem crianças e pela escola ser particular, é um pouco complicado isso, entendeu? Sem citar nomes de escola ou coisas do tipo. Até porque creio que toda escola particular passa muito por isso. Mas a gente vem de uma sociedade altamente conservadora, de pais conservadores, que vão colocar os filhos numa escola que tem uma estrutura conservadora. Como é que eu vou querer chegar na escola e dizer: sim, eu sou bi? É sempre difícil ter que negar isso pra eles. É sempre difícil. Uma festa, assim, que eu tava ficando com a menina e chegou um menino, agarrou nós duas e pediu pra entrar.
E ficou insistindo muito. Eu fiquei nervosa, aí chamou segurança e a gente saiu. Acho que o mais difícil é mais dentro da família mesmo, que é, minha família particularmente é um pouco conservadora. Então, pra eu chegar assim, porque a galera fala, tu não tem cara disso, essas coisas assim. Aí, pra eu chegar e assumir uma coisa dessas, aí é complicado, né? No âmbito familiar e no âmbito social, sim, nada físico ou direto, mas eu acho que as coisas que vêm pra alma são muito mais fortes. E aí, só trazendo essa experiência que foi a minha companheira, né, atual, ela fez uma publicação no Facebook, atualizou o status e como isso recaiu, né, pra mim, principalmente aqui com a família e tudo em cima disso, porque a gente pode ser, né, qualquer coisa que fuja do padrão, mas a gente não pode se expor. Então, é essa a dificuldade. Então não existe prazer, né? Não existe atração, não existe a vontade de estar com o outro, independente do gênero. Eu existo. Olha, já me falaram muitas vezes que é indecisão, me falam muitas vezes que é uma fase, que é porque vamos pegar todo mundo, como se dizem, vamos passar o rodo, mas não, gente. Primeiro, bissexual não é bagunça, meu amor, entendeu? Eu diria que as pessoas deveriam ler um pouquinho mais e conversar com pessoas que são bissexuais. E dela não pressupor que ou todo mundo é hétero ou todo mundo é lésbica ou gay. Nós existimos, nós resistimos, nós temos direito. Sabe, tipo assim, mande seu orgulho, seu preconceito passear. Mude seus conceitos, porque nós existimos, nós estamos aí todos os dias e nós não vamos recuar, não é, né? Eu acho que a educação, né, é a melhor forma. É trabalho de base, né? Porque o negócio é conversar onde quer que você chega sobre como é um pouco do movimento. E assim. Eu acho que as pessoas têm um pouco, querendo ou não, por mais que a gente já seja uma sociedade que já converse mais, as pessoas têm um pouco de receio de conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem um pouco de receio de ir atrás, de perguntar, de ter conhecimento a respeito da sexualidade, até pra gente mesmo. Então, eu não vejo assim, problema nenhum a gente colocar na mesa e discutir tudo isso. Acho que é até importante pra visibilizar, sabe, mesmo os bissexuais, por exemplo. Primeiro a gente começar a fazer esse processo de visibilidade mesmo, porque isso é muito importante, mostrar que nós estamos aqui, né? E começa mesmo essa discussão política, porque eu não vou atribuir só no caráter cultural, né? Porque eu entendo a vida como em dimensões culturais, econômicas, políticas e as opressões que nós temos de classe, de raça, patriarcal, elas perpassam todas essas dimensões da vida. Então a gente começar isso mesmo, enfrentar nos processos que cabem à nossa formação de cidadania, entender que as diferenças estão aí, elas não têm que ser só respeitadas ou toleradas, não, elas têm que ser aceitas porque elas são reais. Tanto rodas de conversa para as pessoas tirarem dúvidas e conhecerem melhor, assim, e também para as pessoas que são bissexuais se colocarem nos espaços, que também é muito importante. E a universidade, mais do que nunca, a gente tem aí, e aí sendo bem recente, né, do início desse período, as práticas de trotes opressores e os vários casos de assédio e o que a gente vem vendo aqui nessa instituição, né, esse reascenso de conservadorismo mesmo, de que você não pode ser quem você é, num espaço onde você está, numa universidade que é um espaço que você encontra várias visões de mundo e é um espaço para formar cidadãos também. A gente tem visto isso, então ações como essas, né, ações de defesa de nós mulheres, ações de defesa das minorias, né, e aí, mais importante do que nunca, quando a gente está falando desses dias de visibilidade, não que nós só existamos nesse dia, mas elas são importantes como ferramentas mesmo de publicizar mesmo as questões e dar espaço para a nossa voz ecoar aí. Eu acho que as pessoas deveriam simplesmente olharem um pouquinho mais para si, porque eu acho que conhecer a si é conhecer o outro. Se você quer ter respeito, por que é que você não dá?
Se você luta por igualdade, por que você não pensa igual? Entendeu? Não sou abominação, sou resistência. Eu existo, eu não fui uma aberração, eu tenho direito de escolha e eu tenho direito de amar quem eu quero.